Olá a todos. Nesta aula nós vamos estudar, tratar sobre a sequência de Fibonacci, né? Estudando as sequências numéricas, né? Dentro da matemática. Nós vamos ver o que vem a ser essa sequência de Fibonacci, o que ela tem a relação que ela tem com alguns elementos da natureza, coisas do nosso cotidiano, né? Leonardo Fibonacci, um matemático italiano, por volta do ano de 1200, ele estabeleceu essa famosa sequência, né, a partir de uma observação feita na evolução da população de um casal de coelhos, ou seja, o crescimento dessa população de coelhos, né? Então ele percebeu que os coelhos, a população crescia na proporção, né, de um, 2, 3, ou seja, sempre o número seguinte é a soma dos dois antecessores, né? Ou seja, aqui eu tenho 1 mais 1, 2. Depois, o próximo elemento é a soma de 2 mais 1, 3. Depois, o próximo elemento é a soma de 3 mais 2, 5. 5 mais 8, 13. E assim sucessivamente. Então, foi através disso que Leonardo Fibonacci estabeleceu essa sequência. E né, o que faz dessa ordem de números uma descoberta especial é a sua ligação com alguns elementos da natureza e o valor aproximado de uma constante 1,6, que é o quociente, né, da divisão de um número e o antecessor dessa sequência, a partir do número 3, como podemos ver aqui. Então nós temos a sequência começando com 1, 2, 3. Aí, a partir do número 3, se a gente dividir o número pelo seu antecessor, vai chegar no número, né, nessa casa de 1,6. Então eu tenho 3 dividido por 2, 1,5. A partir do 5, então 5 dividido por 3 dá 1,66. 8 dividido por 5, 1,6. Então a partir daí todos os números, a divisão de um número pelo seu antecessor vai dar esse quociente aproximado de 1,6, que vai ser um número bastante usado, né, na arquitetura, nas artes, como nós vamos ver agora na sequência. Então, os grandes estudiosos, né, eles sempre procuraram, né, ter uma proporção ideal para ser aplicada nas construções e nas artes. Então, foi com esse propósito, né, que os gregos criaram o retângulo de ouro. A gente vai ver a seguir o que vem a ser esse retângulo de ouro. E os egípcios construíram as suas pirâmides. O retângulo obedecia uma relação entre o comprimento e a largura, sendo a divisão entre eles igual a 1,6. Essa constante que nós vimos gerada a partir da sequência de Fibonacci. E, misteriosamente, né, a sequência de Fibonacci ela está presente em diversos acontecimentos, fenômenos da natureza, organismos vivos e fatos do nosso cotidiano. Ela pode ser também aplicada em inúmeros casos da matemática, como também na ciência da computação e na teoria dos jogos. E ela também está presente na análise de mercados financeiros, bolsa de valores, que eles usam essa sequência para prever, né, para determinar as flutuações, valores das ações, os valores de mercado. Né, eles usam a sequência de Fibonacci para estabelecer essas relações. Então, falando sobre retângulo de ouro, ao transformar esses números da sequência de Fibonacci em quadrados e dispô-los de maneira geométrica, pode ser construído um retângulo com características específicas, chamado de retângulo de ouro. Ou seja, começando a partir de um quadrado, de lado 1, em seguida eu crio ao lado dele um outro quadrado de tamanho 1 também, seguindo a sequência de Fibonacci. A partir daí eu construo um outro quadrado acima de lado 2, ou seja, a soma de 1 mais 1, 2. Depois eu construo ao lado um quadrado de tamanho 3, que é a soma de 2 mais 1, 3. E depois eu construo abaixo um quadrado de tamanho 5, né, que é a soma de 2 mais 3. E assim sucessivamente. Eu vou criar essa figura, né, chamada de retângulo de ouro. Dentro desse retângulo de ouro, nós vemos a figura da espiral de Fibonacci.
Então, a partir daí, né, se desenharmos um arco seguindo a sequência numérica dentro desse retângulo, é possível traçar uma espiral perfeita, a chamada espiral de Fibonacci. Então, começando a partir desses quadrados menores, e eu vou traçando um arco neles, eu vou criando uma espiral. Então, essa espiral é chamada de espiral de Fibonacci. E a espiral de Fibonacci, ela aparece em diversos casos da natureza ou da fisiologia humana, né? Vamos ver alguns dos casos mais famosos. O girassol, né? Quando olhamos para as sementes da flor do girassol, conseguimos perceber que ela possui uma forma espiral, tanto para um lado quanto para o outro, e ambos os sentidos têm a proporção da sequência de Fibonacci. O caracol, veja, a simetria do caracol, semelhante, né, à espiral de Fibonacci que nós vimos, né, do corpo até a cabeça do caracol, é possível aplicar com perfeição a sequência de Fibonacci, conforme essa ilustração abaixo aí. As pinhas, o desenho das escamas da pinha também segue a mesma lógica, né. Plantas, diversas plantas, né, por exemplo, essa aloe polifila, tem uma espiral semelhante a uma mandala e folhas dispostas em uma simetria impressionante, que lembra muito, né, a espiral de Fibonacci. Conchas, veja o formato dessa concha, lembra exatamente a espiral de Fibonacci, né? O tamanho dela mantém aquelas proporções lá da sequência de Fibonacci. Furacões, né? A imagem como nós podemos ver nessa imagem de satélite aqui, a formação de um furacão lembra, né, aquela espiral de Fibonacci. Galáxias também, ela mantém uma forma espiral que lembra também bastante a sequência, a espiral de Fibonacci. Vegetais, alguns vegetais também possuem essa forma espiralada, o seu tamanho segue aquelas mesmas proporções. Então, diante disso, nós entramos num assunto relacionado a isso, que é a proporção áurea. O que vem a ser a proporção áurea? Ela é um conceito visual amplamente difundido nas artes plásticas, arquitetura e design, por ser harmônico para os olhos humanos. Então, o valor da proporção áurea é de aproximadamente 1,618, o chamado número φ, que é obtido quando se divide um número com seu antecessor da sequência de Fibonacci, que nós vimos lá atrás. Então, esse número ele pode ser encontrado sob diferentes nomenclaturas, né? A gente vai encontrar esse número conhecido como proporção áurea, ou número de ouro, número áureo, proporção dourada, razão áurea, razão de ouro, divina proporção, proporção em extrema razão, divisão de extrema razão ou simplesmente φ. Então, vejamos alguns exemplos aqui dessa proporção áurea, né? Uma das obras-primas arquitetônicas, a Igreja Sagrada Família em Barcelona, ela tem vários elementos que aludem à proporção áurea, como a famosa escada em espiral que lembra a concha de um caracol. O quadro famoso Mona Lisa, ele mantém, né, alguma certa semelhança, né, as suas proporções dentro daquela espiral de Fibonacci, lembram? Então, usando essa proporção áurea de 1,6. Um outro quadro famoso, a criação de Adão, né, de Michelangelo, está disposta dentro das medidas, né, da espiral de Fibonacci. Um outro quadro famoso, o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, também ele está disposto dentro do formato, né, da espiral de Fibonacci. E outras aplicações que nós vemos, né, da sequência de Fibonacci na física, né, no estudo dos raios de luz. Nós podemos ver esse exemplo aqui, os caminhos possíveis de um raio de luz, aumentando gradualmente o número de reflexões nesses caminhos. Então, nós vemos aqui o uso da sequência de Fibonacci, onde o número de caminhos de raio de luz segue a soma dos outros dois antecessores.
Então, como nós vimos, né, no mercado financeiro, há uma ampla literatura, né, que demonstra como calcular e prever pontos de inflexão no mercado de commodities, analisar ciclos econômicos usando a sequência de Fibonacci, cálculo de juros. Na ciência da computação, né, a sequência serve como fundamento para uma gama de algoritmos e tem aplicações em processamento de textos, ordenação de estrutura de dados, engenharia de software e teste de programas. E até em sistema de apostas também, né? Eles fazem estudos, né? Algoritmos relacionados à sequência de Fibonacci. Agora, como forma de aprender, né, um pouco sobre essa espiral de Fibonacci, nós vamos demonstrar a criação dela geometricamente, né, usando o software GeoGebra. Então, nós vamos abrir aqui o GeoGebra, onde nós podemos criar aqui a espiral de Fibonacci. Eu poderia desenhar aqui os quadrados usando um polígono, né? Desenhando os 4 pontos para poder fazer os quadrados, mas eu vou usar essa opção polígono regular, onde eu só vou marcar 2 pontos e o tamanho de lados do polígono, e ele vai me desenhar o quadrado para facilitar. Então, primeiro, a partir do eixo cartesiano aqui e as coordenadas, eu vou desenhar um quadrado de lado 1. Então, 4 versos, formei um quadrado aqui. A partir desse quadrado, eu faço um outro quadrado do lado também de tamanho de lado 1, seguindo sempre a sequência de Fibonacci. Certo? Agora, a partir desses 2 quadrados, então eu tenho 1 mais 1, 2. Eu vou fazer um quadrado aqui em cima de lado 2, que é a soma dos 2 quadrados anteriores. Eu vou marcar esses 2 pontos. Certo? Agora eu tenho aqui um quadrado de lado 1 e outro de 2. Então, somo 1 mais 2, 3. Eu vou desenhar aqui um quadrado de lado 3. Certo? Seguindo a lógica, então eu tenho 2 mais 3, 5. Então eu vou fazer aqui abaixo um quadrado de lado 5. Eu vou pegar aqui até aqui. Certo? Agora veja como está sendo construído o retângulo. Eu vou agora somar, eu tenho 3 mais 5, 8. Então eu vou construir aqui do lado um quadrado de lado 8. Começando aqui do posição 2 até a 10, né? 8. Certo? Agora eu tenho 5 mais 8, 13. Eu vou construir aqui acima um quadrado de altura 13. Eu posso pegar esses dois aqui. Correto? E agora, por último, vamos fazer só mais um, que é a soma de 13 mais 8. Eu vou construir aqui do lado um quadrado de lado 21, que é a soma de 13 mais 8. Então, vamos pegar aqui. Correto. Então, essa sequência aqui eu poderia seguir infinitamente fazendo um triângulo sem fim, um retângulo, digo. Agora, dentro desse retângulo, nós vamos criar os arcos formando a espiral. Então, nós vamos, a partir dos quadrados menores aqui, eu vou construir um setor circular, né? Então eu vou escolher essa opção aqui, setor circular.
onde eu fixo o centro do meu setor, seria esse ponto aqui, e agora seleciono os dois extremos, então vem daqui até aqui, correto? Agora eu vou seguir com o meu setor, eu marco o centro nesse ponto, esse ponto e esse ponto, certo? Agora eu vou construir o meu setor dentro desse quadrado de cima aqui, eu marco, se nós estivéssemos usando um compasso, né, eu marcaria o centro aqui, eu fixaria nesse ponto e marcaria desse ponto até esse. Seguindo a lógica, eu marco esse ponto daqui até aqui. Agora eu vou construir o meu setor circular dentro desse outro quadrado de baixo. Fixo o centro aqui e marco os dois pontos. Seguindo a lógica, vamos ampliar aqui. Fixo o centro nesse ponto e marco desse até esse. No quadrado maior agora, fixa o centro nesse ponto, aqui até aqui. E por fim, vamos fazer o setor nesse quadrado maior aqui. Fixo o centro aqui e os pontos aqui até aqui. Então vejam como nós criamos nossa espiral de Fibonacci, né, dentro do retângulo perfeito. Veja como mantém a simetria, né, dos setores, certo? Então, nós vimos então que a espiral de Fibonacci, ela tem essa sequência de Fibonacci, né, ela tem várias semelhanças, né, aplicações nos elementos da natureza. Então, diante disso, nós, como problema, né, como tema de estudo, nós vamos propor assim, tente identificar na natureza ou no mundo ao seu redor coisas ou situações que se assemelham à lógica da sequência de Fibonacci. Então, como vimos, tem o caracol, né, que lembra um pouco aquela espiral, mas no dia a dia, então, que você tente identificar não só figuras, mas coisas relacionadas ao número mesmo, né, a sequência de Fibonacci, coisas que podem ter alguma semelhança. Tente identificar também situações onde observa-se uma semelhança, né, com a aplicação da proporção áurea, né, como vimos em vários elementos de construções, arquitetura, artes, né, remetem ao uso dessa proporção áurea. E, por fim, um tema para levar a ser discutido, né, que é você discutir a respeito da presença da proporção áurea nos elementos da arquitetura e artes, e se é algo cientificamente comprovado, ou se é apenas uma coincidência. Então, não há nada assim comprovado cientificamente, né, que a sequência de Fibonacci está diretamente relacionada aos acontecimentos, aos elementos da natureza, né, mas que você possa, então, ter isso como reflexão e você discutir a respeito, né, dessa presença da sequência de Fibonacci, a espiral de Fibonacci, o número áureo, proporção áurea dentro dos elementos da natureza. Então, é isso. Nós vamos encerrar aqui a nossa aula e que possamos, que você tenha aprendido, né, um pouco sobre essa sequência de Fibonacci, proporção áurea, e possa continuar os estudos a respeito dessa sequência bastante interessante dentro da matemática. Obrigado.